Tomar consciência do conflito neurótico é você tomar consciência de que você deseja coisas que, se você tomar consciência, você não gostaria de desejar aquilo. É como se você entrasse em xeque num jogo de xadrez consigo mesmo. Eu não gostaria de ser desse jeito, eu não gostaria de desejar essas coisas. Você conflita com a ideia que você tem de si. Tá? Isso é muito importante. Quando a gente fala ideal, moral, né? É basicamente isso. Eu não gostaria de ser assim. Não gostaria. Isso vai contra o que eu acho legal, isso vai contra o que eu acho bom. Quando esse conflito começa a se aproximar da consciência, o sujeito tende, naturalmente, ele deve parar de desejar a análise. Certo? E aí, nesse momento, se o analista não tem uma noção muito clara de desejo do analista, o analista pode se sentir rejeitado. Pode se sentir de algum jeito, então o sujeito não quer mais. Mais do que rejeitado, o que eu vejo mais nas supervisões clínicas, né, é o analista trazer para si o problema. Ou seja, eu devo ter feito algo errado. Bom, até fez. Fez no sentido de que você não calculou que uma análise bem conduzida vai fazer o sujeito não querer se manter em análise, porque vai fazer o sujeito se aproximar do conflito neurótico. Necessariamente, em algum momento, essa análise, você, analista, vai precisar se posicionar. Ou seja, o que é o analista se posicionar? Se posicionar no seguinte sentido: eu, analista, quero que você se mantenha em análise. Muitas vezes vai ter que ser necessário o sujeito, o dito analista, revelar o seu desejo de análise, de que a análise aconteça. Então, por quê? Conforme a conscientização do conflito neurótico que sustenta o sintoma, que sustenta a satisfação substituta que o sintoma apresenta, conforme a análise caminha para essa conscientização, a sexualidade que fora reprimida e recalcada vai se aproximando da consciência do sujeito, fazendo com que ele questione o próprio aparelho psíquico, a própria consciência moral, o próprio ideal do eu. Assim, né, na maioria dos casos, como quando vamos dizer, essa dinâmica está se apresentando ao longo dos primeiros meses de análise, na maioria dos casos, o analisando fica à procura de uma desculpa para ir embora. E, de um modo geral, qualquer desculpa serve. Diz aqui o Bruce Fink: os analisandos tendem a faltar às sessões ou até interromper a terapia quando intuem que estão sendo solicitados a abrir mão de alguma coisa. O que é abrir mão do prazer do sintoma? Não é abrir mão do sintoma. O que sustenta um sintoma é que esse sintoma traz algum prazer. Vou deixar claro para você. O prazer que esse sintoma traz é uma posição egóica. Seja de vítima, ou seja, esse prazer, ele confirma uma ideia que o sujeito tem de si. Geralmente são ideias moralistas, geralmente são ideias bastante idealizadas. Ou seja, o analisando, o paciente tende a faltar às sessões quando ele se vê solicitado a abrir mão do prazer substituto que o sintoma lhe apresenta. Quando por exemplo, um deprimido começa a tomar consciência de que a depressão dele não foi necessariamente ou única e exclusivamente porque o chefe o demitiu, e de que ele tem responsabilidade sobre, por exemplo, a demissão. Ou quando uma pessoa descobre que o pé na bunda na relação amorosa que ele ou ela levou não é única e exclusiva responsabilidade do parceiro ou da parceira, né, e de que ele, sujeito, indivíduo, tem alguma responsabilidade nesse pé na bunda. Ou um outro exemplo: quando um sujeito que for atraído numa relação ou comercial, amorosa, não importa, quando um sujeito descobre que tem responsabilidade naquilo que ele se queixa,
Ele percebe que ele vai ter que abrir mão do prazer de falar que a culpa é do outro. Vou dar um exemplo. Ou seja, abrir mão de alguma coisa. E a gente precisa lembrar que toda e qualquer neurose é a reminiscência do infantil. E que nenhuma criança, antes da maturidade, aceita perder. Uma criança, você percebe a imaturidade de uma criança quando você brinca com ela, quando você joga um joguinho com uma criança, é que ela odeia perder. Um jogo de damas, por exemplo, joga dama com uma criança. Você vê que ela é imatura na medida em que ela lida mal com a derrota, com a perda. Então, vamos dizer que o sintoma também é a manutenção de um quadro infantil de imaturidade, onde ele não aceita perder o prazer que o sintoma lhe traz. É o desejo do analista, e não o enfraquecido desejo do analisando, que vai permitir a análise prosseguir. Repito a frase. É o desejo do analista e não o enfraquecido desejo do analisando. Lacan trabalha com a ideia de que o desejo do analisando está enfraquecido, porque está defendido, está em conflito, está encalacrado pelas defesas, está, de algum jeito, sufocado por uma série de processos idealistas e moralistas. Então, cabe ao desejo do analista permitir que a análise prossiga. Depende do desejo do analista. Vamos entender melhor